Tá começando mais um Aristocast, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô aqui com um convidado muito especial, vocês nem devem conhecer ele, o Ianzito, meu parceiro de clínica médica. Irmão, Bora, muito bom estar aqui com você hoje de novo. Hoje eu separei um tema que, cara, eu acho que tem tudo a ver com os nossos alunos que estão se preparando aí pra prova. Independente de qualquer prova, tá, pessoal? Esse aqui é um podcast, Ianzinho, que eu acho que ele é universal. Pra independente se a pessoa tá fazendo residência médica, revalida ou qualquer outra coisa, tá? Prova de R+, prova de R+, estágio, né? Com certeza. E eu acho que pode até, às vezes, transcender, pessoal, até mesmo residência médica, concursos de uma maneira geral, porque é uma realidade que aflige grande parte dos nossos alunos, né, Ian? A gente tem muito contato aqui na Aristo com os nossos alunos, por mensagem mesmo, nosso telefone pessoal, isso é um diferencial muito grande aqui da Aristo, que falam: Luigi, Ian, cara, me ajuda, eu tô estagnado, o que eu faço? Cara, isso não é um desafio particular, inclusive os bons alunos e a galera que passa muito bem, a gente tem muito depoimento nos papos que a gente faz com nossos alunos, com os aprovados, um dos objetivos é justamente mostrar os medos, os desafios da galera, como que eles têm que ter cautelas e como que eles superaram. E a estagnação é uma máxima. Eu não lembro de nenhum aluno que tenha tido os milhares que a gente já passou nos últimos anos, não lembro de nenhum que tenha tido uma trajetória rigorosamente linear. E não é assim evolução em praticamente nada que a gente faz, seja de esporte, seja de dieta, seja de... Eu tô aprendendo um idioma, tô aprendendo a cozinhar. No começo, como a gente é muito burro, entre aspas, como a gente tem muito a aprender, o fácil a gente conquista com menos esforço. Uma questãozinha super simples. Qual que é a contagem de linfócitos TCD4, a partir da qual a gente começa a pensar numa profilaxia. Numa profilaxia para pneumocistose. E para neurotóxico. Tá beleza. 200, 100. Tá. Vi uma vezinha, vi duas. Isso é relativamente fácil. Agora, conceitos mais elaborados, a questão que não aparece a resposta à doença. Só te fala o contexto e pede o tratamento. Ou tem um diagnóstico diferencial. Essa exige mais esforço e você tem que ver aquilo. Veja só, talvez você tenha que errar aquilo mais vezes para você memorizar. E essa parte de estagnação é absurdamente dolorosa. Geralmente ali no meio do ano, depende um pouquinho quem já está se preparando com 2 anos, quem faz o nosso curso, por exemplo... aquele curso mais duradouro, né? E essa galera tem uma evolução um pouquinho mais cedo, às vezes pro final ali do primeiro ano, comecinho do segundo, já está evoluindo muito bem, já está saindo dessa estagnação que é árdua. E, cara... O que a gente gosta muito de falar com vocês? Tem estagnações. Sim. Eu gosto de comparar com anemia. Anemia? Tô com anemia. Você fala, que anemia? Tá com anemia ferropriva, anemia megaloblástica ou anemia hemolítica? Tá, ou anemia de doença crônica. Não é anemia, só anemia. E, não, é ferropriva. Tá, é ferropriva por quê? Carencial tá ingerindo pouco ferro, tá absorvendo pouco, ou você tem um sangramento gastrointestinal, ou crônico. Então, assim... O diagnóstico preciso dessa estagnação, e às vezes nem é estagnação de verdade, é a ferramenta que a gente vai trabalhar aqui com vocês hoje. Porque dependendo do momento, você tem do diagnóstico, da fase dessa sua doença, você precisa de estratégias de abordagem um pouquinho diferentes. É isso mesmo, Ianzinho. Isso que o Ian entrou agora falando é muito importante, que assim, a primeira pergunta que eu faço pra você é o seguinte: tu tá estagnado mesmo? Ou isso é uma falsa impressão de um progresso que, normalmente, ele chega numa fase que é um pouco mais lento, né, Ian? Porque, assim, todo mundo... O que o Ian falou, assim, no embaixo. Cara, a gente já mexe com um preparatório para residência médica há um tempo. Eu nunca... Ianzinho, eu sou enfático, eu nunca falei com um aluno que passou em primeiro lugar na USP. Eu falei com a Fernanda, recentemente, a nossa professora de GO. Você sabia que ela passou em primeiro lugar geral, mas, assim, da USP Ribeirão de ginecologia e obstetrícia? Mas, assim... Não é em primeiro lugar da GO, ela passou na primeira, ela foi a maior nota da prova da residência médica de USP Ribeirão Preto. Assim, maior de neurocirurgia, neurologia, qualquer coisa. E ela passou, obviamente, em primeiro de GO. Essa é a nossa professora de GO. E eu falei assim, Fê, cara, fala uma parada pra mim. Você se sentiu estagnado em algum momento? Você seguiu o cronograma à risca? Ela falou, claro que não, Luigi. Claro que não segui e claro que eu me senti estagnado em algum momento. Porque é unânime, galera. Hora ou outra, você vai se sentir estagnado. E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: será que a Fernanda estava estagnada mesmo? Será que o Luigi, que também passou na prova, graças a Deus, muito bem colocado também em oftalmo, lá no SUS São Paulo, ora, nenhum momento ele se sentiu estagnado? E a resposta é claro que eu senti estagnado. Só que assim,
era uma sensação. Porque chega um momento, Ianzinho, que a nossa evolução ela se torna um pouco mais difícil, né? A evolução, em alguns momentos, ela é absolutamente silenciosa, sabe? A evolução ela não faz o alarde que faz uma questão errada, um dia ruim de estudo, sabe? Teremos dias ruins de estudo, isso é fato, ponto final. E esses dias ruins, eles fazem muito mais alarde, ficam muito mais na nossa cabeça, maturando, ruminando, do que aqueles dias positivos, do que aqueles dias que você fala assim, cara, deitei a cabeça no travesseiro hoje, porque hoje o dia foi foda, cara. Foi muito bom, né? E a gente vive, Ianzinho, nessa sociedade do imediatismo, cara, você sabe muito bem disso. A gente quer a coisa pra ontem. Comecei a malhar hoje, já quero estar com um shape amanhã. Comecei a querer emagrecer hoje. Semana que vem eu já quero estar com 20 quilos a menos. Custe o que custar, custe a liraglutida que for. Ganhar dinheiro rápido, preciso de agora. Não preciso de agora, exatamente. É tudo rápido. E a gente quer evolução rápida. Mas eu sinto te informar que para se preparar para uma prova de residência médica não é rápido. E se você vir qualquer coisa falando que tem uma receita mágica para você passar em residência médica em 15 dias, é charlatanismo, né? Isso é o picareta, né? Porque não existe. Se progredir intelectualmente é um trabalho de formiguinha, né, Ian? Sim, é um projeto. É um projeto, boa. E vamos lá. Alecrim dourado, porque é difícil pra todo mundo. Quem você pensa que não, pra mim vai ser fácil, eu vou me dedicar bem pouco e eu não vou ter estagnação. Se todo mundo, se os campeões, a Fernanda da vida, que passa em primeiro, teve esse desafio. Eu acho que a primeira grande reflexão, o primeiro convite pra gente fazer é, tá estagnado mesmo? Esse é o seu diagnóstico mesmo ou a gente tá falseado? Por quê? O que a gente gosta de comparar? Uma amostra não costuma ser suficiente pra gente ter uma boa avaliação. Não é uma amostra suficiente. Sim. Paralelo aqui, quando a gente está falando de diagnóstico de diabetes, diagnóstico de hipertensão, no geral a gente tem mais de uma feição. Mais de uma amostra, sim. Com raríssimas exceções. Ah, não, eu tirei 30. Não, 30, 100, tá, provavelmente você tem muito a evoluir. E, cara, mesmo num dia ruim, talvez você tiraria 50 e tal. Beleza, salvo alguns extremos, a gente, no geral, precisa de mais medidas. Show. O que isso significa? A gente gosta de falar para os nossos alunos verem a regra dos 3. Você tem que ver pelo menos 3 provas com 3 meses de diferença. Fiz 3 provas em fevereiro. Beleza. Nossos simulados, por exemplo, eventualmente uma prova na íntegra. Show. E agora eu cheguei lá em maio, fiz 3 provas. Isso eu consigo comparar, minha média de acertos. Por quê? Cara, tem prova que é um pouquinho mais difícil. Tem dia que você não tá tão bem. Tem dia que você tá muito melhor. Pô, um dia rendeu, aquele assunto você domina, aquele assunto você gosta. Chutou bem, a nota puxou para cima. Se você tem uma medida só, isso pode não ser representativo da sua realidade. Inclusive, tem um efeito estatístico, epidemiológico muito legal, que se repete muito além da medicina, que é o efeito de regressão à média. Pô, vamos dizer, você sempre acerta 60%, 60%, 65%. Teve um dia que tu tirou 82%. Teve um dia que você tirou 32%. Qual que é a próxima nota provável? 60. 60 e poucos. Você tende a voltar à sua média. Tende a voltar. Então, isso é um alerta para os dois lados. Porque a galera, às vezes, está indo super bem e tal, tá direitinho, progredindo. Às vezes, uma nota abaixo do que ele esperava. Pô, calma. Esse não necessariamente é você, essa não necessariamente é a sua realidade. Isso acontece, com o Messi, no auge, tinha, dias que ele, sequência de jogos que ele fazia 1, 2 gols e, às vezes, ficava 3, 4 jogos sem fazer gol. Depois disso... E tinha um jogo, às vezes, que ele fazia 4, 5 é difícil, né? Mas 4 gols, depois ele tende a... Deve ter feito também. Então, essa humildade é muito importante. Cara, é um processo, tem a média vai... E, às vezes, tem que dar um zoom out para perceber aquela evolução. Especialmente no meio da trajetória, pode ser no meio do ano ou no meio de 2 anos, se você estiver ali na preparação, no meio das 15 mil questões que a gente fala para os alunos fazerem, as fáceis vocês vão avançar. Em semanas vocês ganham por 15, 20 acertos. Esses dias, esse papo aí me lembrou um dia, Ianzinho, que eu tava falando com um aluno e que faz mentoria elite, e ele falou assim pra mim, pô, Luiz, tô felizão, cara, felizão hoje, porque essa semana eu fiz a revisão inteligente, eu tirei 80%. E a média dele era em torno de uns 65%, 70%. E aí, antes de eu ficar extremamente feliz, eu falei assim, cara, provavelmente a sua próxima revisão inteligente, você não vai fazer 80%. Você vai voltar à sua média. E como que você vai ficar quando você vir esse resultado? Eu não quero que você fique triste, porque literalmente a gente tem a regressão à média sempre, em tudo na nossa vida. A gente vai... Aí ele, na outra revisão inteligente, ele voltou pro basal dele. Mas aí quando ele voltou pro basal dele, ele não ficou chateado.
porque ele já sabia que aquilo ali era o normal, e que bom que ele conseguiu fazer aqueles 80%. É um não bom foi sinal. sorte, é um sinal de que existe um progresso. Senão que fala, porra, quando a prova tá fácil, eu mando bem, cara. Eu mando bem demais. Então, ó, a prova não fica fácil não, porque se for, eu vou jantar você. Então, quando a prova volta ao que ela é normalmente, são mais questões fáceis, mas tem ali aquelas questões médias, a gente tende a voltar para aquele basal que a gente estava sempre acertando, e tem né? um detalhe. Para os nossos alunos, se a gente perceber que você está mandando muito bem, a gente vai bater em você. No bom sentido, a gente vai te A própria desafiar. plataforma. Exato. Por quê? Você fica fazendo aquilo que você já sabe, você não está evoluindo. A gente vai te desafiar. Pô, então vamos pegar aquele tema que o Luigi, a Fernanda, o Ian erraram, um aluno hipotético, ele erra mais, para desafiar ele, para ele aprender mais. Ou vamos pegar aquele tema que é mais incidente, que ele tem um pouquinho mais de dificuldade, já que aqueles mais tranquilos ele já está dominando. Então, aos campeões, o desconforto. Uma frase do Bernardinho que eu adoro. Tá mandando bem? Show, vamos avançar um pouquinho. Isso para os nossos alunos é muito legal. Tô estagnado, mas não tá subindo. Não, porque a gente mudou a régua. A gente tá apertando mais para você te preparar para o difícil, chegar no médio, você nadar com facilidade. Só para esse primeiro ponto, antes da gente mudar para o outro, a regra dos 3. 3 provas com 3 meses de diferença. Isso é uma aferição justa, uma comparação bacana. E provas do mesmo nível. Você não pode chegar assim, pô, vou fazer um ENARI, um INEP e vou pegar ANRIGS. Não, tem que ser provas similares. Para você ter um nível de comparação justo equilibrado. Exatamente. Pode pegar o campeonato da segunda divisão carioca e comparar com a Champions League. Exatamente. É porque a ANRIGS também tem um formato completamente diferente do ENARI. São provas com níveis de dificuldade diferentes. São provas que visam avaliar os alunos de formas diferentes. E isso a gente entende o DNA de cada prova aqui na Aristo. E cada aluno nossa tem esses benefícios de entender de fato como a prova vai mexer com cada aluno. E aí, Ianzinho, essa parada, tipo assim, eu tô estagnado de fato, outra coisa que faz com que os nossos alunos pensem que eles estão estagnados de fato, estão estagnados demais, além do que tá de fato, é a comparação com as outras pessoas, né? Sim. Eu sei porque eu tinha esse problema, sabe, Ianzinho? Não só na prova de residência médica, eu tinha na minha vida como um todo, tá? Eu sempre fui uma pessoa que me comparou demais com as pessoas. No ensino médio, no pré-vestibular, então, nem se fala, porque, cara, eu vim de um cursinho preparatório para vestibular que, pra você ter noção, o lema era Yes Stress. Olha que bizarro, mano. A gente usava uma camisa chamada Yes Stress. Eu lembro do meu irmão me buscando, às vezes, nesse cursinho pré-vestibular, e ele, no carro, assim, no volante, ele falou assim, cara, como que você tá num cursinho que a porra da camisa é Yes Stress, sabe? É bizarro isso, né? Porque assim, cara, não precisa ser estressante, né? A gente não pode ser. Não pode, nem deve. Bem lembrado, nem deve ser. Pode ser prazeroso você se preparar para um sonho, né? E é isso que a gente fala, porque assim, tem aquela frase que eu sempre digo, que nada grandioso foi feito sem entusiasmo. Cara, eu adoro essa frase. Porque você precisa se entusiasmar com o processo, porque ele fica muito mais gostoso, assim. E o objetivo chega de uma maneira mais rápida. E vamos lá. Então, rapidinho, só voltando à questão dessa comparação, né, Ianzinho? Cara, quando a gente não deve se comparar com ninguém, primeiramente, né? Porque as pessoas, elas vivem realidades completamente diferentes. Eu falo que, inclusive, às vezes a gente pode se comparar com nós mesmos. Tipo assim, pega o Luigi de 3 meses atrás. Mesmo assim, eu acho difícil, porque o Luigi de 3 meses atrás não tava com os problemas que o Luigi tá hoje, sabe? Então, mesmo se comparar com você mesmo há 3 meses atrás, não é algo fidedigno, né? Desculpa, pode continuar aí. Você tem que ser exatamente justo. Porque, pô, não, eu tava num rodízio super tranquilo na faculdade. Não, diferente. Pô, agora eu tô com uma situação familiar super enrolada. E é aquilo, cara, se fosse seu melhor amigo, se fosse seu filho, se fosse, pô, seu namorado, seu par, que acolhimento que você daria? A gente faz esse convite também. Seja esse amigo para você. A gente tende a se cobrar muitas vezes de uma forma injusta e isso rouba atenção, esforço, energia de coisas que a gente realmente poderia estar fazendo. Sobre o que você falou de se encantar, só para dar cereja no bolo. Cara, nossa profissão é linda. Você não precisa achar maravilhoso, decorar os critérios de Jones de febre reumática. Mas, pô, você entender que, que legal, cara. Pô, eu tô aprendendo aqui um pouquinho mais sobre pré-natal. Vai ter alguém da minha família, meu pai, em algum momento. Poxa, tem tanta coisa gostosa e aquilo vai virar saúde para uma pessoa, mas muito mais do que marcar uma bolinha. Tem coisas super interessantes e a gente... felizmente, a gente tem um time de professores que a gente tá muito no dia a dia de hospital, de paciente, de consultório. Então, a gente tenta transbordar muito isso para as aulas, os exemplos, as viradas, as histórias. Um pouquinho antes, a gente estava falando de quadros neurológicos que a gente teve na família, o quanto que é caprichoso, pô, você ter um profissional bacana, bem formado, com um bom diagnóstico diferencial.
Cara, e você vai ser essa pessoa que vai fazer diferença na vida de um paciente, de uma família. Então, se permitir se encantar, saber um pouquinho além daquilo que você gosta, cara, isso é mágico demais. É muito bom. E assim, e aí é o seguinte, beleza. O cara chegou e falou assim: não, Luigi, não é uma falta não é uma impressão errada eu estar estagnado. Eu realmente acho que eu tô estagnado. Beleza, ok. Fiz esse diagnóstico. Fiz esse diagnóstico, estou estagnado. Fiz as 3 provas nos últimos 3 meses, comparei, realmente assim, minha nota tá exatamente a mesma. O segundo passo é identificar o seguinte, cara, qual que é a causa dessa estagnação? E uma das grandes causas é a falta de regularidade nos estudos, né, Ianzinho? Então, assim, você tá agindo conforme o teu plano, conforme o teu sonho? Porque se você não tiver tendo as ações que são compatíveis e harmônicas com o teu sonho, tem alguma coisa de errado. Você tá esperando um milagre. Não adianta você querer, né, ter, sei lá, um corpo maravilhoso lá de um halterofilista, de um fisiculturista e não ir pra academia. Isso não existe. É a mesma coisa na prova de residência, cara. Tu quer passar na USP em neurologia, que tá uma especialidade mega concorrida, né, ultimamente, esses varia muito, né? Mas tá mega concorrida e você tá estudando 2 vezes por dia, 2 horas por dia. Porra, pelo amor de Deus, não vai acontecer. 2 vezes por semana, né? 2 vezes por semana, desculpa, né? O dia tá até bom. 2 vezes por semana, desculpa, falei errado. O fato é, então você tá agindo em conformidade com o teu sonho? Tá compatível. O esforço com o resultado que você espera. Lógico. Exatamente. Daí é maturidade também. Nessa virada, tô estagnado, tô com anemia. Aí a gente vai buscar a etiologia específica. Geralmente, essa estagnação, pessoal, é ali na faixa dos 50 e poucos até 60 alto, tá? E no geral, para a maioria das especialidades, algumas mais em cima, principalmente dependendo da instituição, a gente quer o quê? 70 alto, 80 e pouco. A galera que passa bem, passa confortável. Sim. Então, essa estagnação prevista, geralmente nossos alunos fazem a virada depois que chegam, depois de bem feito, seguindo ali metodologia, muitos meses, quando passam ali de 12 mil questões, especialmente quando chegam em 15 mil questões. O que é importante você saber disso? Da mesma forma que a gente, cara, comecei um antibiótico com a pneumonia. A febre não vai passar na mesma hora. O leuco não vai cair no dia seguinte. Às vezes aquilo ali demora e você está melhorando. Você pode não estar usando uma régua justa. Ah, mas o leuco não caiu. Ah, mas minha nota ainda não passou de 70. Tá, mas você está fazendo o tratamento certinho? Você está com menos dispneia? Pô, você está com menos falta de ar? Você está creptando menos? PCR começou a querer dar uma caidinha assim, né? Isso. Então, essa cautela de não usar a única régua de nota, porque a gente tem velocidade, resistência, concentração, domínio de temas, fluência com provas, conhecer modelo. Então, quem está se preparando tem que ter esse olhar múltiplo, né? São várias frentes que a gente precisa analisar. Mas beleza, tô estagnado mesmo. Show. Você falou o exemplo da academia. Cara, ó, Luigi, eu tô malhando, mas não tô evoluindo. A próxima pergunta é, você tá indo mesmo? E quando você tá indo, você tá fazendo o trem certo? É isso. O jeito certo, tá malhando certo? Porque tem gente que só tá matriculado na academia e fala, não tô ficando forte, não tô emagrecendo. Ué, mas você tá indo uma vez por semana? Não. Então você precisa de regularidade. Esse é o primeiro, talvez um dos diagnósticos mais comuns. E o que a gente fala pros nossos alunos? Claro, galera, isso aqui varia. Tem a galera que tá na faculdade, tem uma rotina, tem a galera que tá em plantão, tem outra. E vai ter alguns dias da semana que esse cara vai estar muito focado no trabalho, talvez não tenha muito tempo para fazer atividades, ou vai fazer um flashcard, vai fazer uma revisão inteligente. Né? No dia de plantão, de 12 horas, 24, o cara vai fazer um simulado. Tudo bem. Mas você tem que acessar a sua plataforma pelo menos 20 turnos no mês. Sendo gentil. Sim, por baixo. 20 turnos. E sentar para estudar mesmo. No mês, 20 turnos no mês. O mês tem 30 dias. Você tem que acessar 20 dias no mínimo. Isso. Por que a gente fala de turnos? Porque, galera, olha, vou viajar um pouquinho, tem um momento da minha semana que é mais enrolado, tem um dia que eu preciso dar um gás em casa, tem a galera que tem filho, tá estudando ali junto, trabalhando e tal. Então, tem alguns dias que eu não consigo, mas eu vou compensar. Vai ter um outro dia que eu vou fazer 2 turnos e vou dar um gás. No mínimo, 20 turnos no mês. Por quê? Porque isso permite você distribuir entre estudo passivo, aula, guia Pareto, material escrito, estudo ativo certinho e revisão. Se não estiver revisando, você também não vai conseguir. Então, pessoal, essa falta de regularidade ainda dá para destrinchar mais um pouquinho. É anemia? É ferropriva? Vamos ver se é carencial ou se é sangramento. É falta de motivação ou é falta de priorização? Falta de priorização, aqui a gente tem que ser muito justo também, muito cauteloso. Não consigo dar mais atenção para isso do que eu estou dando agora. Cara, isso pode acontecer.
Às vezes por um problema, às vezes por uma coisa maravilhosa. Vamos dizer, teve um papo muito legal que fiz com a Laura esse ano, passou benzão, passou em primeiro colocada, para oftalmo até. Cara, ela teve filho no 6º ano. Então, ela teve a gestação e teve um filho, um recém-nascido no 6º ano da faculdade. Simples assim. Ela passou. Pra vocês verem que dá. Com organização, superando desafios. Certamente uma rede de apoio ali bacana também volta, que faz toda a diferença. Mas, cara, é absolutamente possível. Tem poucas coisas que bagunçam tanto, ainda que de uma forma maravilhosa, a nossa rotina. Então, a minha gestação é prioridade nesse momento. Meu filhinho é prioridade nesse momento. Poxa, tem um problema familiar ou até uma coisa boa. Um casamento, uma viagem, uma oportunidade de fazer um estágio fora. Isso vai mudar a sua carreira profissional. A gente teve um aluno muito legal que ele foi para a Romênia fazer acho que 2 meses de eletiva. Bagunçou bizarramente a agenda dele. Tá fazendo ortopedia no INTO. Simplesmente. Só isso. Talvez o melhor lugar de ortopedia do Brasil. Com certeza no top 3. Então, assim, é possível. Mas, às vezes, aparecem outras prioridades. E, nesse momento, a gente tem que ser gentil conosco, consigo mesmo, de falar, cara, vou fazer o melhor que eu posso com as condições que eu tenho, quando espero condições melhores, fazer melhor ainda. Frase do Cortella. Agora, beleza, não. É cara de pau mesmo. É falta de motivação, é falta de disciplina. Show. Isso aí é mais fácil de diagnosticar, parece mais fácil de resolver, mas, cara, tem um fator gigante que é a sua motivação, a sua disciplina de você querer. Todo mundo quer passar na residência, todo mundo quer passar na boa residência. Ninguém perguntou, isso não é o fator determinante. Eu quero muito. Querer não é poder. Minha avó já falava, a sua mãe já falava, né? Você não é todo mundo, né? Enfim. Todo mundo quer. Eu acho que o primeiro passo... O que você faz, né? O primeiro passo é você identificar que você tá errado. Esse é um primeiro passo e isso é muito legal. O fato de você identificar e ter o seu próprio insight de que você tá errado e que você quer mudar... Tá, já abemos papo, abemos uma coisa aqui nesse momento de que, você já sabe aonde você tem que mudar. E você precisa recomeçar. Tá, beleza, eu quero passar na prova, mas eu não entro na plataforma, eu não faço questão, eu não vejo aula, eu finjo que eu entro na plataforma, vejo 15 minutos de aula e desligo, beleza. Você precisa recomeçar. Mas você tem que recomeçar de uma maneira diferente da qual você começou anteriormente, né? Porque... eu tô falando, claro, um exemplo muito esdrúxulo, né? Aquela pessoa que nem entrava na plataforma. Mas, por exemplo, se você identifica que você tá estagnado e você tá fazendo as mesmas coisas que você estava fazendo anteriormente, tá errado também. Não adianta você andar em círculo. Arriscar é completamente desconfortável. Mas andar em círculo... também é desconfortável. Andar em ciclo é ridículo. Insistir no mesmo antibiótico no paciente que não está melhorando. O mesmo antibiótico numa bactéria que tem resistência àquele antibiótico. Você não pode ficar andando em ciclos. Você precisa se reinventar. Mero e poli B. Brincadeira, respeito, prudência. Desculpa. Exatamente. E assim... cara, até me perdi no que eu tava falando aqui. A gente tem esse poder de desconcentrar. De se desconcentrar. É muito difícil pra gente focar em um assunto com seriedade. Nós temos uma 5ª série muito forte e a minha, quando junto com a do Luiz, é difícil, mas a gente vai fazer o esforço cabível. Exato. Mas retomei aqui. O que eu tava querendo falar assim, é que arriscar é completamente desconfortável, mas andar em círculo também não dá, não é compatível. Você precisa recomeçar de uma maneira diferente. E se tem uma coisa que todo aprovado em qualquer concurso que eu vejo, uma característica em comum a todos eles é a capacidade que eles têm de se reinventar. É a capacidade que eles têm em ter resiliência, em olhar para um eu do passado e falar assim, cara, esse eu do passado aqui não estava rendendo, não estava legal. Eu preciso me reinventar. O que eu posso fazer de diferente que vai me diferenciar do meu eu do passado? Tem um capítulo do seu livro só sobre isso, né? Pra quem não sabe, eu escrevi um livro, tô prestes a publicar ele, que é Eu ganhei a amostra... o Ianzinho tá lendo esse livrozinho aí antes da publicação, que fala exatamente sobre isso, né? Da nossa capacidade de se reinventar. E aí é o seguinte, Ianzinho, na época que eu me senti estagnado, sabe uma coisa que eu fazia e que mudava demais? Por exemplo, estudar em outro ambiente, cara. Eu estudava sempre na mesma mesa. E aí eu comecei a ficar assim, com aversão à minha rotina, porque é um ano de preparação e um ano desgasta, cara. E assim, até o simples ambiente, o mesmo ambiente de estudo, aquilo ali estava mais me atrapalhando do que me ajudando. Aí eu fui pra mesa da sala.
Aí no dia o seguinte... cérebro. Não estamos estudando aquela coisa chata, não, é outra coisa. Muda um pouco, muda o ambiente, sabe? Antes o gatinho que estudava comigo, que a gente, lá em casa a gente tinha uns gatinhos, ele ia o outro gatinho, em vez de ir um de sempre. Até isso me fazia lembrar um pouco de algumas outras coisas. Aí chegava às vezes em casa, eu tava estudando na cozinha. Na cozinha, uma mesa ridícula, Dinamizar que a gente usava pra, sei lá, comer um pedacinho de queijo rápido. Eu tava sentado na mesa da cozinha. De repente eu falei assim, cara, por que não estudar fora de casa? E aí eu ia pra um café, eu chamava um amigo pra... Eu odeio estudar com outra pessoa, mas eu chamava um brother pra ficar aqui, e eu aqui em silêncio, cada um com seu fone. Mas isso tudo... Um controle de disciplina. Me ajudava, talvez, né? exato, ajudava Legal. a me reinventar. E foi determinante pra minha aprovação. Sim, se sua cabeça tá esgotada, batendo naquilo ali, você, cara, caiu numa rotina ali maçante, varia um pouquinho, de diversas formas. Não, vou estudar no outro cenário, vou chamar um amigo. Pô, são tantas estratégias valiosas para você mexer um pouquinho em uma possível variável dessa estagnação, que é essa desmotivação. Você tem que buscar algo diferente, senão você vai bater no mesmo resultado. Então, galera, olha só. Tá estagnado mesmo? Primeiro passo. Primeira pergunta, tô estagnado. Show. Agora, o segundo passo é, qual que é a minha regularidade? No mínimo, 20 turnos no mês. Show. Só que você pode estar estagnado, voltar para academia. Um exemplo muito bom, apesar da gente ir relativamente pouco. Vamos lá. Cara, eu tô indo bem. Eu tô indo com uma regularidade boa. Eu vou 20 turnos no mês. É um volume bom. Mas você tá fazendo certinho o que era pra você fazer lá? Porque às vezes você tá indo na academia e você fica conversando. Ou fica no celular. Ou fica trocando ideia com a galera. Ou fica malhando fofo. Ou tá... Malhando fofo. Exercício é a categoria da qual eu participo. Se eu vou... Malhando fofo de fuder. Não gosto de voltar suado, não. Minha vida já é muito trabalhosa. Brincadeira. Mas, galera, olha lá, me perdi de novo, falando mais bobeira. Pô, você ficar lá, por exemplo, um estudo passivo. Você observando muito e fazendo pouco. Ou sem uma intensidade, ou com pausas muito longas. Então você não tá fazendo o tratamento que você deveria. É igual você... eu tô tomando ferrinho pra minha anemia? Tomo. Uma vez por semana. Não é isso. Esse não é o tratamento. Você não tá fazendo certo. Então, você ir na academia, você ir estudar, sentar pra estudar é uma coisa. Estudar com qualidade é outra. E aí a gente entra muito na parte de metodologia. Cara, aqui que eu na passo Aristo, 3. lógico, a gente vai dar um destaque, um protagonismo gigantesco pro estudo ativo. Porque o nosso... ela nasceu aí, né? Ninguém nunca na história da humanidade ficou bom em qualquer área de conhecimento, habilidades humanas, só assistindo. Não existe Só isso. fazendo o passivo. Não, eu vi uma aula. Não, eu li um livro. Eu sei que você me falou que você leu. Você me falou que tinha uma informação em um lugar e que você assistiu. Você consegue reproduzir? Você consegue botar isso pra fora na hora da prova? Na hora do jogo? Na hora de falar outro idioma? Na hora de cozinhar? Eu assisti MasterChef, então eu cozinho bem. Não, eu assisti o jogo. Pode ser legal, você pode ter ideia, pode ter estratégia, pode pegar um pouquinho. Insights, né? Vou reproduzir isso, mas você tem que fazer. Você tem que suar, tem que doer. Você fala, isso eu faço mal. Isso eu tô mandando muito mal. Essa grande área, cara, de GeoL tem muita dificuldade. Cara, eu erro muito por falta de atenção. Ou, eu tô mandando bem, mas não tá dando tempo de eu fazer. Ou, cara, minha concentração tá um lixo. Porque eu fico horas e horas e horas no celular, vejo 20 vídeos em 20 segundos e eu não consigo me concentrar na prova grande. Então, você precisa entrar no jogo mais próximo possível daquilo que você vai fazer. E aí, o que a gente tem? Questões, flashcards, simulados, provas na íntegra. Beleza? Então, a metodologia... Claro, tem um pedacinho de aula também pra gente criar um plano de fundo, contextualizar, trazer alguns conceitos, sobretudo para quem tem uma base fraca, mas também para mostrar um pouquinho daquilo que é cobrado só em prova, que na prática não aparece tanto. Então, tem o seu valor. Só não pode ser o protagonista, muito menos exclusivo da sua preparação. É muito efetivo, o estudo passivo ajuda até na parte de questões fáceis. Na média, para vencer estagnação, é difícil de falar, mas nas médias, que costuma diferenciar a galera boa, o interno do residente, cara, você precisa fazer questão, você precisa de estudo ativo. E aí também a gente volta nesse ponto. Cara, tô indo com regularidade, tá, mas tá fazendo bem feito? Isso aí muda completamente o jogo. Cara, e o que o Ianzinho falou sobre a nossa metodologia, por que eu falei que é a história da Aristo? Porque a Aristo, ela nasceu vendo uma medicina que antigamente era extremamente difícil você ter informações para ser um bom médico, antigamente, né? Você tinha que ir na biblioteca, pegar aqueles livros, velho, todo empoeirado lá para estudar e tudo mais, beleza. Hoje, aí de repente surgiu
a modernidade, a internet, você se viu lotado de informação. Tá, cara, como que eu consigo estudar de uma maneira extremamente mais produtiva? Porque agora eu tenho um excesso de informação e tá difícil de me concentrar. O que eu preciso estudar de fato? Nasceu a Aristo entregando pra gente o que é realmente importante pra gente passar. A gente chama isso de Pareto, tá? E aí, dentro do Pareto, como que você consegue colocar essas informações na tua memória de longa duração de uma maneira muito mais rápida e produtiva? Porque você tem muitos Paretos a serem decorados em um intervalo de tempo curto. E a gente precisa otimizar isso. Como que a gente otimiza e consegue colocar uma informação na nossa memória de longa duração? Repetição espaçada e estudativo, cara. E aí nasceu a Aristo, mostrando os assuntos Pareto para você e a maneira de como você vai colocar esses Paretos da maneira mais rápida possível dentro do teu cérebro. E aí, a metodologia ativa, ela é, sem dúvida nenhuma, a maneira que não é que a gente encontrou, é que a ciência encontrou. É medicina baseada em evidência. A evolução encontrou. A evolução encontrou. Cara, o nosso cérebro, para colocar uma coisa dentro da nossa memória de longa duração, ela precisa ser exposta a erros, principalmente a erros, mas a acertos também, mas a erros de uma maneira constante. Por quê? Vai chegar um momento que o teu cérebro vai falar assim, cara, eu não vou errar de novo essa porra. Não, chega, não aguento mais, agora eu vou acertar. E aí você, faz a virada de chave e coloca aquela informação ali. Quando você erra, você libera uma sobrecarga de, neurotransmissores, hormônios, dá raiva quando a gente erra aquela questão o tempo todo. Seu sistema límbico fica ali, porra, cara, não é possível. Aprende de tu graça. Errou de novo essa parada. Quando você dá emoção para aquilo ali, a probabilidade de você nunca mais se esquecer daquilo é infinitamente maior do que uma questão que você acerta e, acertei. Próxima. O erro é amigão. Eu lembro da minha alfabetização, que num ditado, a professora falou esquilo e eu escrevi equilo. Eu lembro disso, cara, tem mais de 20 anos. Isso me dói até hoje. Olha que bizarro. Então o pessoal briga com o erro e, cara, ele é oportunidade, ele é diagnóstico e fala, você tem que melhorar aqui. A gente vai ter podcast só sobre isso. Só sobre convertendo o erro de forma estratégica. A ressignificação do erro, cara. Ianzinho, as pessoas até falam assim, Ian, Luigi, porra, cara, que droga, esse mês eu errei 30 questões. Aí o que a gente responde geralmente? Fala assim, pera, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu errou 30 questões esse mês? Tá. Você aprendeu com as 30 questões? Aprendi. Pra mim não foi erro, brother. Foi uma lacuna de conhecimento que você viu em 30 vezes consecutivas e que você conseguiu sanar. Porque o estudo ativo tem esse poder. O poder de identificar lacunas de conhecimento. Se você só vira uma aula, você não identificou nenhuma lacuna de conhecimento. Faz esse teste, olha uma aula de 40 minutos, terminou a aula, fecha tudo, pega uma folha em branco. Escreve as coisas que você aprendeu na aula. Você vai ter um monte de buraco. Esse buraco chama lacuna de conhecimento. A retenção imediata é ridícula, né? É ridícula. Vai ter um monte de buraco. Esses buracos são as lacunas de conhecimento. Você acabou de ver, teu cérebro já acabou de apagar. A questão, ela consegue fazer com que nós identifiquemos lacunas de conhecimento que tem que ser sanadas, tem que ser tapadas, tem que ser ali, tipo, quando você tem um buraco na via, que você tem que tapar aquele buraco, porque essa lacuna de conhecimento caiu numa questão, você errou, e pode falar uma coisa, vai cair de novo. Mas aí você já vai ter tampado esse buraco. Só a metodologia ativa faz isso, Ianzinho. Uma coisa que é muito maneira, eu acho que até pra amarrar, que a gente já passou nos grandes principais pontos de estagnação, muita cautela, porque você tem um muro, você precisa ver o seu acerto tá do outro lado. E você está botando tijolinhos aqui para construir a sua escada. Você botou o primeiro tijolinho, errou. Ou assistiu a primeira vez. Tá, não tô vendo ainda. Mas você já botou um tijolinho. Botei o meu segundo tijolinho, já tô mais perto. Mas eu ainda não tô vendo o meu acerto do outro lado. Mas você já tá construindo a sua escada. Isso dói, porque você fala, mas eu não tô vendo, eu queria ver meu acerto, eu queria ver. Calma. Calma, fiote. Mais uma vez... Calma, Calabresa. Para todo mundo é assim. Por que pra gente seria diferente? Especialmente questões médicas. E por que a gente falou daquele número mágico, sobretudo 15 mil questões? Cara, quando você fez 15 mil questões, você pegou os temas mais incidentes, aqueles que fazem grande diferença na sua prova, nisso que o Lud falou de direcionamento. Você fez, acertou, errou, e você revisou aquilo. Então, cada oportunidade você foi lá e carregou mais um tijolinho. Opa! Agora eu tô conseguindo ver. Então, é isso que a gente tem para falar para vocês, assim, de que a estagnação... ela é uma máxima, ela é uma constante. Você não é burro, você não é incapaz, você não é
não merecedor de uma vaga na residência médica porque você está estagnado. Muito pelo contrário. Os campeões, podem ver os nossos papos com ex-aluno, tem disponíveis aí Papo com dezenas ex-aluno no é YouTube. aquele papo que a gente faz com a galera que passa, Isso. né? A gente chama aqui de papo com ex-aluno ou de papinho com ex. De papinho com ex. Então, E galera... você vai ver que é unânime, né? É unânime. Todos. E não espere que seja diferente para você. Confia no método. A gente adora fazer isso, falar essa máxima. Eu gosto de ir lá no Telegram, na comunidade, botar confiem, e pesquisar, porque surgem dezenas de mensagens de galera aprovado, falando confiem no método e tal. Funciona, galera. Tem que ter humildade, tem que ter paciência. É isso. Tô estagnado? Beleza. Tô com regularidade boa? Não? Já sei onde corrigir. Tô. Beleza. Estou indo com regularidade, estou fazendo com qualidade, distribuindo bem passivo, ativo, corrigindo meus erros. Para refinar ainda, cara, tem que estar concentrado, tem que ser um estudo eficaz. Não adianta você estar na academia, até se esforçando, mas não tá descansado, não ter se alimentado bem, seu sono não tá bom, tá com a cabeça em outro lugar. Esteja presente no seu estudo. Porque isso daí é o cereja no bolo para você. Não é hora de estar olhando no celular, não é hora de estar fazendo carinho no cachorro, não é hora de estar limpando a casa e assistindo a videoaula. Não, você tá ali, tá presente, beleza. Isso é a cereja nesse bolo importante para o seu estudo ser consistente, seu estudo ser efetivo. É isso aí. Diferença muito grande entre a presença real e uma repetição sem objetivo, tá? Então, estejam presentes nesse momento. Você tem 24 horas todos os dias. O que tu vai fazer com essas 24 horas? Depende de você. Você tem que se comportar harmonicamente com o teu objetivo. Se o teu objetivo é não passar, beleza, irmão. Mas se o teu objetivo é passar, comporte-se como um aprovado. Confia na gente, confia na nossa metodologia. A Aristo vive de aprovado e é por isso que a Aristo cresce tanto. É por causa disso, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse nosso papo. E, cara, se você curtiu, comenta isso aí, ajuda a gente, mano. Sei lá, dá joinha, comenta, vai lá na nossa comunidade, manda pro brother. Assim, a gente tá fazendo isso aqui pra vocês, cara. O nosso objetivo é ajudar vocês e aí a gente queria saber o feedback de vocês. Então, comenta lá, posta lá na comunidade, sei lá, bota no Instagram, marca a gente lá que você viu esse papo. Pra gente repostar, tá? Porque isso incentiva a gente a fazer mais episódios pra vocês. E acompanhe os outros. Cara, tá agarrado no trânsito, tá fazendo uma esteirinha, dando uma caminhada, bota ali pra ouvir. Bota no 2x, né? Spotify, tem duas vezes a gente vai ficar falando desse jeito aqui, agora você não vai entender nada do que eu tô falando, porque você tá assistindo 2x. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, até a próxima.